A água quente escorria pela minha pele, e por um momento o vapor envolveu todo o banheiro. Fechei os olhos, sentindo o calor penetrando cada poro, tentando apagar qualquer pensamento. Tudo o que queria naquele momento era simplesmente relaxar, deixar a pressão do dia escorregar pelo ralo junto com as gotas de água. Quando abri os olhos, o espelho estava embaçado, quase completamente opaco. Uma névoa espessa cobria todo o vidro, tornando a visão de minha própria imagem uma lembrança distante, um borrão que eu não conseguia mais definir claramente. Eu passei a mão sobre a superfície do espelho, tentando dissipar o nevoeiro e recuperar minha imagem, mas ao fazer isso, algo aconteceu. Eu parei, observando. O reflexo não correspondia mais ao meu movimento. Eu ainda estava com a mão levantada, mas o reflexo já estava em um sorriso. Senti um calafrio que percorreu minha espinha, a sensação de que algo não estava certo. Eu olhei fixamente para o reflexo, tentando entender o que estava acontecendo. Era um sorriso, mas não o meu. O meu rosto continuava sério, tenso, como sempre ficava quando estava sozinho, mas o reflexo, aquele ser dentro do espelho, sorria de maneira estranha, como se estivesse me zombando. Eu recuei um passo, com as mãos ainda molhadas, a água escorrendo lentamente pela minha pele fria. O sorriso no reflexo era inconfundível. Algo na curva dos lábios, na maneira como os olhos se estreitavam, me causava uma angústia crescente. Aquele não era eu. Não podia ser. Eu estava completamente só, tinha certeza disso. No entanto, o reflexo continuava ali, sorrindo, e a distância entre nós parecia se diminuir a cada segundo. Tentei racionalizar. Deve ser apenas o vapor, pensei. Algo na umidade do ambiente está fazendo isso. Mas algo dentro de mim dizia que eu estava apenas tentando me enganar, tentando criar uma explicação para algo que não tinha explicação. A minha respiração ficou mais pesada enquanto a realidade começava a se distorcer. O sorriso cresceu. A boca do reflexo se alargou de forma impossível, os dentes começaram a se destacar, brancos e sujos, em uma expressão de pura malícia. Eu instintivamente dei um passo para trás. Ao fazê-lo, o reflexo também recuou. O sorriso não desapareceu. Ele persistiu, e de alguma forma, ele se tornou mais profundo, mais perturbador. Algo em minha garganta se fechou, uma sensação de opressão começando a tomar conta de mim. Eu olhei para o lado, buscando uma saída, mas o banheiro estava vazio. Só o som da minha respiração e o vapor denso preenchiam o ar. Com um movimento abrupto, enxuguei o espelho novamente. As mãos ainda trêmulas, a lâmina da toalha escorregando pela superfície fria, mas o reflexo não mudou. O sorriso continuava, mais largo agora, mais tortuoso. Eu podia ver as linhas do rosto do reflexo, e elas não pareciam naturais. Era como se a carne estivesse sendo puxada de forma antinatural, os olhos começando a brilhar com uma luz estranha, uma luz que não deveria estar ali. Como se ele estivesse dentro de mim, como se eu fosse a cópia e ele fosse o original. Eu não sabia mais o que pensar. Uma parte de mim queria gritar, correr, fugir dali, mas as pernas pareciam estar presas, como se o próprio banheiro estivesse se tornando uma prisão. O ar estava denso, pesado, e eu não conseguia respirar direito. Tentei me afastar do espelho, mas quando dei um passo para trás, o reflexo fez o mesmo movimento, imitando cada gesto de forma precisa, exceto pelo sorriso, que permanecia grotesco. Eu estava paralisado. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada instante. Eu sabia que o que estava vendo não era apenas o reflexo de uma pessoa comum. O sorriso, a expressão nos olhos, tudo estava errado. O reflexo estava se distorcendo, mudando, e eu não podia fazer nada para impedir. Meus olhos se arregalaram enquanto o reflexo parecia crescer, se expandir, saindo lentamente do espelho, como se tentasse atravessá-lo. A pele do reflexo parecia se esticar, ganhando uma forma que eu não reconhecia, como uma sombra crescente que tomava vida própria. Eu queria sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Eu não conseguia me mover. O reflexo agora estava tão perto que eu podia ouvir o som da respiração dele, uma respiração pesada e profunda, quase como se ele estivesse respirando por mim.
A linha entre o real e o refletido estava se desfazendo. Eu estava vendo isso acontecer, vendo a distorção do mundo ao meu redor. De repente, eu vi algo ainda mais perturbador. O reflexo sorriu ainda mais. Os dentes se estenderam, afiando-se até ficarem como lâminas, cortantes, perigosos. Os olhos começaram a brilhar intensamente, uma luz doentia que parecia emanar do próprio reflexo. Então, algo mais aconteceu. Ele piscou. E quando fez isso, os seus olhos se abriram completamente, de forma impossível, como se a pele ao redor deles estivesse se rasgando. A visão era grotesca, horrível, e eu não conseguia desviar o olhar. A sensação de pavor me engoliu. O reflexo não era mais uma imagem. Ele estava vivo. Ele estava me observando, me estudando, como se estivesse esperando algo. Eu sabia que o que acontecia não tinha explicação racional, mas a presença daquele ser diante de mim, dentro do espelho, era indescritível. Ele estava lá, e de alguma forma, eu sabia que ele queria algo. Ele não estava mais sorrindo de maneira zombeteira. Ele estava me desafiando. Eu consegui dar um passo para trás, e quando fiz, ele avançou. Não de maneira repentina, mas com uma calma perturbadora. Como se soubesse que eu não poderia fugir. A distância entre nós desaparecia, e eu sentia o peso de sua presença invadindo o ar. Não sabia o que era, mas o reflexo estava se movendo para me pegar, para sair do espelho e vir até mim. O vidro já não parecia ser uma barreira. Eu tropecei e caí no chão, meu corpo tenso e frio de medo. O reflexo sorriu mais uma vez, mas dessa vez, algo no sorriso mudou. Ele não estava mais apenas sorrindo. Ele estava me observando de perto, quase como se soubesse o que eu estava pensando. Eu olhei para ele, sem palavras, e foi então que algo realmente terrível aconteceu. No reflexo, eu vi meu próprio corpo começar a se mover de maneira controlada, mas ao mesmo tempo fora de meu controle. A sensação foi como se eu estivesse sendo forçado a agir por uma força que não era minha. Antes que eu pudesse reagir, ele já estava fora do espelho, de pé diante de mim, sorrindo ainda mais. Eu não estava mais eu. Eu olhei para as minhas mãos, as minhas pernas, e vi que o que estava ali não era meu corpo. Eu sabia, em um canto escuro da minha mente, que agora ele tinha me substituído. O reflexo estava no meu lugar, e eu era apenas a cópia. O sorriso se alargou uma última vez, e a última coisa que vi antes de desaparecer para o vazio foi o brilho nos olhos do reflexo, e a sensação indescritível de saber que ele nunca iria me deixar ir. A noite estava silenciosa, tão quieta que o som do vento parecia um sussurro distante, como se o mundo inteiro tivesse desacelerado. Eu me encostei na porta do quarto do meu filho, observando-o dormir pacificamente em seu berço. A luz suave da lâmpada de noite lançava sombras nas paredes, criando formas irregulares que pareciam se mover por conta própria. Ele estava tranquilo, como sempre ficava depois de um dia de brincadeiras, mas algo estava diferente naquela noite. Algo que eu não consegui entender. A câmera no berço estava ligada, gravando cada movimento dele enquanto dormia, como fazia todas as noites. Foi então que ouvi. Primeiro, um som baixo, quase imperceptível, como se algo estivesse tentando se conter. Um soluço abafado, mas não o tipo que você ouviria de um bebê. Era algo mais estranho. Meu filho estava lá, imóvel, com a boca ligeiramente aberta, mas seu rosto estava sereno, como se estivesse em um sono profundo. O som, no entanto, persistia. Não era dele. Era como um choro abafado, sufocado, vindo de dentro do berço. Eu olhei novamente para ele, tentando fazer sentido daquela sensação, mas não havia nada de anormal em sua expressão. A sensação de desconforto cresceu dentro de mim. Eu sabia que a câmera estava gravando, então decidi olhar a imagem na tela do celular. Ao fazer isso, a visão do meu filho, com o corpo relaxado e a respiração suave, parecia normal. Mas o som continuava. Algo não estava certo, e uma estranha sensação de pavor começou a tomar conta de mim. A sensação de que eu não estava sozinha naqueles momentos. De repente, algo na tela chamou minha atenção. Em um flash,
Um brilho vermelhado refletiu contra a lente da câmera como 2 olhos. Eles eram brilhantes, como pequenas chamas, e estavam fixados diretamente no berço, olhando diretamente para a câmera. Eu congelei. O reflexo na tela não era do meu filho. Aqueles olhos não pertenciam a ele. Eu pude sentir a tensão no meu peito se apertar, um calafrio se espalhando por cada fibra do meu corpo. Não sabia o que eram aqueles olhos, mas algo dentro de mim dizia que não era natural. Eram olhos predadores. Por um momento, o ar ficou pesado, e o choro abafado na gravação se intensificou, agora se tornando mais claro, mais dolorido. Eu olhei para meu filho novamente. Ele ainda estava imóvel, sua respiração lenta e serena. Mas no fundo do meu estômago, algo se agitava, um pressentimento de que eu não estava vendo a realidade como deveria. Eu corri até a cama, peguei o celular e aumentei o volume, tentando entender o que estava acontecendo. O som que saiu do aparelho foi quase ensurdecedor, uma mistura de choro e algo mais. Algo mais profundo, como se a dor não fosse apenas humana. Era um grito de alguém, ou algo, tentando se libertar. E então, a tela começou a oscilar, como se a câmera estivesse sendo manipulada por algo invisível. Os olhos vermelhos apareceram de novo, desta vez mais claros, mais nítidos. Eles estavam mais próximos agora, como se estivessem se movendo para fora do berço, ficando maiores a cada segundo, como se a tela estivesse sendo distorcida. O som do choro se transformou em uma gargalhada fraca, um riso rouco que me fez tremer. Meu filho estava ali, mas algo mais estava com ele. Algo estava tentando se manifestar. O riso se tornou mais alto, mais desesperado, e então, de repente, a tela se apagou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não consegui reagir imediatamente. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Eu olhei ao redor, tentando encontrar qualquer coisa que explicasse o que eu acabara de ver, mas o quarto estava vazio, exceto por mim e meu filho, que ainda dormia. Ou pelo menos, parecia dormir. Eu fui até ele, hesitante, e o toquei suavemente no braço. Sua pele estava fria, mas não o suficiente para me assustar. Ele respirava tranquilamente, inconsciente de tudo. Mas o medo não desapareceu. Eu sabia que algo estava errado, e mais uma vez, não conseguia explicar o porquê. Eu peguei o celular e comecei a procurar pelo vídeo novamente. A tela estava preta, sem nenhuma gravação. Eu tentei abrir o aplicativo da câmera, mas ele travou. Nada mais acontecia. Eu respirei fundo, tentando acalmar a mente, mas antes que eu pudesse me recuperar, um som baixo voltou a se repetir. O mesmo soluço abafado, seguido de um choro que me fez parar no lugar. Era um choro diferente, mais grave, mais desesperado. Não podia ser do meu filho. Meus olhos se arregalaram enquanto eu olhava para o berço. O choro parecia vir de dentro, como se algo estivesse lá, escondido, esperando para ser descoberto. E então, os olhos vermelhos apareceram novamente, dessa vez mais nítidos e maiores, como se estivessem observando-me diretamente, atravessando o espaço e a tela do celular. Eu não podia mover, não conseguia processar o que estava acontecendo. Os olhos brilhavam com uma intensidade infernal, e o choro, aquele choro, agora aparecia em volta de mim, como se ele estivesse vindo de todos os cantos. Eu olhei para meu filho, mas ele ainda estava ali, imóvel. O medo tomou conta de mim. Algo estava se alimentando daquela escuridão, daquela solidão. Algo estava dentro daquele berço, aguardando para sair. O choro agora se tornava mais frenético, mais inquietante. Eu me aproximei do berço novamente, mas a sensação de que não era mais só eu no quarto se intensificava. De repente, os olhos desapareceram, e o choro se transformou em um grito, uma explosão de dor e raiva, fazendo o quarto tremer. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não deveria estar ali. Eu agarrei meu filho e o tirei do berço rapidamente, mas o choro não cessava. Ele ecoava nas paredes, enchia o ar como uma presença aterradora, e eu não conseguia fazer nada. Eu olhei para o celular novamente, e ali, na tela preta, apareceu uma mensagem: "Não é você que está cuidando dele." E então, o silêncio veio.
Total e absoluto. Eu olhei para o meu filho, nos meus braços, e, naquele momento, senti algo gelado tocar minha pele. Algo estava atrás de mim, respirando, esperando. Eu não sabia se o que estava comigo agora era ele ou aquilo que estava dentro dele, mas uma coisa eu sabia com certeza: não importava para quem eu olhasse. Os olhos vermelhos estavam sempre ali, sempre observando. O telefone tocou às 3 da manhã. O som foi estranhamente nítido, cortando o silêncio da noite como uma lâmina afiada. A tela iluminada pelo brilho azul mostrava o meu próprio nome, como se eu estivesse ligando para mim mesmo. Meu coração parou por um segundo. Não sabia se era um erro, algum tipo de engano, mas sabia que algo estava errado. Aquela sensação de que a realidade estava sendo torcida, desfeita, estava lá, no fundo da minha garganta, tentando me sufocar. Eu hesitei, os dedos trêmulos no visor, antes de aceitar a chamada. Alô? Minha voz saiu baixa, como se eu estivesse tentando não acordar alguém, mas a verdade era que eu estava tentando não acordar a mim mesmo. O que quer que fosse aquilo, não parecia certo. Do outro lado da linha, uma respiração pesada, quase ofegante, preencheu o silêncio. Eu pensei que fosse alguém tentando pregar uma peça em mim, mas logo percebi que não era. A respiração foi substituída por um gemido, baixo, dolorido, algo que parecia vir de um lugar muito profundo, como se fosse uma agonia que não poderia ser ignorada. E então, uma voz. A minha voz. Ela veio de algum lugar além da linha, distorcida, arrastada pela dor. Me ajude, estou do outro lado. Meu sangue congelou. Eu sabia que o telefone estava comigo, eu sabia que estava sozinho na cama, mas ouvir aquelas palavras, ditas com tanta angústia, me fez duvidar de tudo o que eu conhecia. Eu queria responder, mas a minha voz estava presa. O silêncio na linha era opressor, e a frase repetida não fazia sentido. Me ajude, estou do outro lado. Eu não sabia o que fazer. A sensação de estar em um pesadelo tomou conta de mim. Minhas mãos suavam, meu estômago revirava, e, mesmo assim, eu não conseguia desligar. A voz era minha, mas não era minha. Ela soava errada. Algo nela parecia torturado, como se não fosse mais humana. Eu respirei fundo, tentando recuperar o controle. Quem é você? Tentei perguntar. Mas, quando a voz respondeu, ela fez isso de forma quase suave, como se me chamasse de volta para algum lugar onde eu não queria ir. Eu sou você. Só que, do outro lado. Aquelas palavras ecoaram na minha mente, as sílabas reverberando em minha cabeça. Eu sabia que aquilo não fazia sentido. Eu sabia que aquilo não era possível. E ainda assim, a resposta parecia vir de algum lugar de mim mesmo. Eu sentia a presença de algo que não estava ali. Uma distorção, uma duplicação. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação indescritível, como se algo ou alguém estivesse à espera, observando, esperando para me envolver mais fundo. O que quer que fosse, eu não podia lidar com aquilo sozinho. O que você quer de mim? Minha voz saiu fraca, mas eu estava tentando firmemente manter o controle, não deixar o medo tomar conta. A resposta veio quase de imediato, e foi ainda mais desconcertante. Não há mais tempo. Eles vão vir. Eles estão vindo. Eu tentei processar as palavras, mas nada fazia sentido. Quem está vindo? O que você está falando? Gritei, já fora de controle, sentindo o pânico tomar conta de mim. A risada que veio do outro lado da linha foi o que me quebrou completamente. Era uma risada rouca, cheia de dor, mas ao mesmo tempo com uma satisfação cruel, como se soubesse algo que eu não sabia. Não adianta correr. Eles já estão aqui. A linha ficou muda por um momento, e eu fiquei paralisado, com o coração batendo descontrolado. O som da respiração pesada ainda ecoava no telefone, como se a presença do que quer que fosse estivesse ainda ali, esperando para se revelar. De repente, um barulho abafado surgiu atrás de mim. Eu congelei, olhando para o canto escuro do quarto. Eu sabia que não havia ninguém ali. Eu sabia que estava sozinho, mas a sensação de que algo estava atrás de mim era insuportável.
O ar parecia mais pesado, a temperatura caiu drasticamente e eu pude sentir os pelos do meu pescoço se arrepiando. Eu me virei rapidamente, mas não havia nada. O quarto estava vazio, mas não era isso que me assustava. Era a sensação de que eu não estava sozinho, de que algo estava observando. E então, a voz no telefone voltou, mas agora estava mais perto de mim do que antes. Você sentiu, não é? Eles estão atrás de você. O pânico se alastrou por mim como uma febre. Eu joguei o telefone para longe, mas o som da voz ainda reverberava na minha mente. Eu não podia me afastar. Não havia mais saída. Eu olhei desesperadamente para a porta, mas ela estava trancada. Eu me senti completamente impotente. Eu sabia que algo estava em minha casa, algo que não deveria estar ali. A sensação de que o que quer que estivesse comigo estava se aproximando me paralisou. Eu não sabia o que fazer, mas a sensação de estar sendo observado se intensificou. O telefone tocou de novo. Eu queria ignorá-lo, mas, mesmo assim, eu não consegui resistir. Eu sabia que a chamada seria de novo. Sabia que aquela voz estaria lá, esperando para me dizer mais alguma coisa que eu não queria ouvir. Eu atendi, e antes mesmo que eu pudesse falar, a voz, mais forte agora, preencheu o espaço. Você vai me encontrar. Eu sou você. E você virá até mim. Eu desliguei o telefone, mas a sensação de que algo havia se movido em minha casa não desapareceu. Eu não sabia se era uma alucinação, um pesadelo, mas a realidade havia se dobrado de uma forma que eu não conseguia compreender. Eu tentei sair do quarto, correr, fugir, mas quando olhei para o espelho do corredor, eu vi. Era eu, mas não era eu. Meu reflexo estava sorrindo, mas o sorriso era vazio, uma expressão que não era minha. Os olhos estavam opacos, sem vida. Era como se eu estivesse preso dentro da minha própria imagem, como se meu reflexo estivesse me observando, esperando. Me ajude, estou do outro lado, disse minha própria voz, ecoando pelo corredor. Eu não sabia mais o que fazer. Eu estava preso. Preso em uma realidade que não entendia. Eu olhei para o espelho e, pela primeira vez, soube que eu não estava mais sozinho. Eu estava do outro lado. Ela estava chorando outra vez, seus olhos inchados e vermelhos, o rosto pálido como se a vida tivesse sido drenada dela. Eu a olhava com preocupação, sentindo o peso do medo crescer dentro de mim. Mãe, papai, por favor, me ajudem. Ela pega na minha mão à noite. A voz dela tremia, quase inaudível, como se ela temesse ser ouvida. E, por mais que eu quisesse acreditar que era apenas um pesadelo infantil, havia algo em sua expressão que me fazia duvidar. Ela não estava mentindo. Eu podia ver isso. As palavras dela me atormentavam, porque eu sabia que ela não inventaria uma coisa dessas. Eu já tinha visto as sombras que se arrastavam pelos cantos do quarto dela, a sensação estranha de algo observado quando estava sozinho ali. Mas eu tentei ser racional. São só pesadelos, querida. Não há nada lá, eu disse, tentando suavizar, mas não conseguia evitar a apreensão que se acumulava dentro de mim. Naquela noite, como todas as noites desde que ela começara a falar sobre a mão que saía da parede, o clima dentro da casa estava diferente. O silêncio parecia mais espesso, o ar mais denso. Eu tentei convencer a mim mesma de que ela estava apenas passando por uma fase, uma imaginação fértil, mas quando olhei para o quarto dela, eu senti algo errado. As paredes pareciam mais escuras, mais apertadas, e a sensação de frio na espinha se intensificava à medida que a noite caía. O relógio no corredor marcava 3 horas da manhã quando eu ouvi um barulho baixo, quase como um suspiro. Eu sabia que não era do vento, porque não havia vento naquela noite. E então, o som veio de novo. Um arranhar suave, como se algo estivesse sendo empurrado contra a parede. Ouvindo aquele som, eu fui até o quarto dela. Ela estava deitada na cama, com os lençóis puxados até o pescoço, seus olhos bem abertos, fixos na parede à sua frente. Ela estava tremendo. Eu me aproximei lentamente, quase com receio de acordá-la, mas a visão que encontrei me fez congelar.
Havia marcas no braço dela, hematomas profundos, como se alguém tivesse pressionado suas mãos ali, com força. Os dedos estavam claramente visíveis, como se uma mão tivesse a agarrado e a puxado para perto da parede. Eu tentei não acreditar no que via, mas o que mais poderia ser? Eu não sabia o que pensar, como reagir. Tudo o que eu sabia era que aquele quarto parecia estar se tornando cada vez mais estranho, cada vez mais hostil. A menina acordou, um grito suave escapou de seus lábios quando ela me viu. Ela está aqui, mamãe. A mão está vindo de novo. Eu a segurei, tentando acalmá-la, mas eu também estava começando a sentir o medo. O medo de algo que não podia ver, mas que sentia se aproximar. Ela olhou para mim com uma expressão de puro terror e apontou para a parede. Olhe, ela sussurrou. Eu olhei, com os olhos arregalados, tentando não acreditar no que meus sentidos estavam dizendo. Nada havia mudado na parede. Ou pelo menos, nada visível. Mas havia algo na maneira como o quarto estava escuro demais, como se a própria parede estivesse viva, pulsando, esperando para revelar o que estava oculto. Eu me senti tonta, a visão embaçada enquanto o medo tomava conta de mim também. E então, de repente, eu vi. Algo se mexia na parede. Não era a sombra, não era o jogo de luz. Era algo mais, algo terrível. Eu me afastei imediatamente da parede, puxando a menina para meus braços, meu coração disparado. Mãe, por favor, me ajude, ela sussurrou, o pânico em sua voz agora evidente. Eu olhei para a parede mais uma vez, tentando racionalizar, mas sabia que não havia explicação. O som do arranhar agora estava mais forte, mais perto. Como se a parede estivesse viva, tentando se expandir, tentando alcançar algo. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu pensava no que ela disse, naquilo que vimos juntos, no que eu não queria acreditar, mas sabia ser verdade. Eu preciso chamar seu pai, falei, mas quando tentei sair correndo do quarto, um barulho forte fez meu corpo se congelar. Algo estava batendo contra a parede, como se uma mão de dentro estivesse tentando sair. O som era abafado, mas inconfundível. Eu olhei para a menina e vi que ela também havia ouvido. Seus olhos estavam fixos na parede, como se esperasse algo se mover. Eu tentei acalmá-la, dizendo que estava tudo bem, que nós dois estávamos seguros, mas dentro de mim sabia que não estava. O som daquilo, algo estava vindo. Então, a parede estremeceu. Um som estranho, como um estalo, ecoou pela casa. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se deveria correr, se deveria tentar sair dali, mas o medo paralisou meus movimentos. Foi quando vi, pela primeira vez, a coisa que estava assombrando minha filha. Uma mão saindo da parede. Não de uma maneira normal, não como alguém colocando a mão em uma fenda. Não. Ela se materializou, como uma substância viscosa, uma sombra escura que tomava forma, se estendendo para fora da parede. Os dedos eram longos e finos, mais magros do que qualquer mão humana poderia ser. Eles se curvaram de forma não natural, quase como se estivessem se esticando, crescendo, até alcançarem o braço da minha filha. Ela gritou, um grito que cortou o silêncio da noite, e eu corri até ela, segurando seu braço. Mas era tarde demais. A mão já a havia tocado, e uma pressão terrível se aplicava sobre seu corpo. Eu tentei puxá-la, mas a mão da parede estava forte, firme como ferro. A coisa que estava lá não queria soltá-la. Eu puxei com toda a minha força, e então, finalmente, a mão desapareceu, recuando para a parede como se nunca tivesse estado ali. Mas as marcas ficaram. Hematomas, longos e profundos, como se alguém tivesse apertado cada dedo no braço dela. Não eram apenas marcas de uma pressão. Eram as marcas de uma força sobrenatural, de algo que não poderia existir. Eu olhei para o quarto, a respiração acelerada, o medo apertando meu peito. A parede estava imóvel novamente. A pressão que senti se dissipou, mas o terror não. Eu sabia que aquilo não acabará. Aquela presença não havia ido embora. Ela estava apenas esperando. Naquela noite, nunca conseguimos dormir. A menina se aninhou em meus braços enquanto eu sentava na cama, os olhos fixos na parede,
esperando o próximo movimento, o próximo pesadelo que viria. Sabia que não podia escapar, que aquela coisa estava lá, à espera, e que o que quer que fosse, ela não nos deixaria em paz. A parede nunca mais seria apenas uma parede. E o medo nunca mais me deixaria. Eu estava sozinho em casa, o que não era nada incomum. A noite já havia caído e o vento sussurrava contra as janelas, um som que costumava me acalmar. Mas hoje foi diferente. Algo no ar estava errado, algo que eu não conseguia explicar. A sensação de ser observado começou a se arrastar por mim, de maneira lenta, mas inescapável. Senti a pele arrepiar, como se uma mão invisível estivesse me tocando, cada fio de cabelo erguido, um alerta vindo de dentro de mim, mas eu não sabia o que estava me assombrando. A casa estava mais silenciosa do que o normal. A luz suave da lâmpada da sala iluminava apenas o suficiente para que eu percebesse o contorno das coisas. O sofá na frente da TV, a mesa de café que nunca estava perfeitamente alinhada, o corredor escuro que levava aos quartos. Eu me concentrei na televisão, tentando afastar os pensamentos desconfortáveis, mas algo estava diferente. Olhei para o reflexo no vidro da tela e, por um instante, quase senti que havia algo atrás de mim, alguém ou alguma coisa, me observando. Quando virei rápido, não vi nada. Mas a sensação permaneceu. Respirei fundo e tentei me convencer de que estava exagerando, que era só o cansaço, que o silêncio da noite estava me deixando paranoico. Mas, conforme os minutos passavam, a sensação não desaparecia. Eu me levantei para pegar um copo d'água, pensando que talvez fosse isso que eu precisava, algo simples para quebrar o fluxo de pensamentos. Quando passei pela porta do corredor, algo fez meu estômago gelar. Os olhos. Eu não os vi diretamente, mas sabia que estavam lá. Na escuridão do corredor, onde a luz da sala não chegava, eu sentia o brilho de 2 olhos, observando. Fui paralisado por um momento. Não consegui me mover, como se uma força invisível tivesse me agarrado. Tentei forçar meus músculos a se mexer, a dar um passo, mas a sensação de ser vigiado era tão forte que minha mente ficou turva. Eu sabia que não deveria olhar, mas meus olhos se viraram, fixando-se onde eu sentia a presença. No canto mais escuro do corredor, quase invisível, algo se moveu. Eu não soube dizer se era uma sombra, uma ilusão ou algo real, mas a sensação de que havia algo ali foi tão intensa que meu corpo inteiro reagiu em pânico. Os olhos brilharam, um brilho fraco, mas penetrante, como 2 pequenas chamas em meio à escuridão, e eu sabia, no fundo, que não era um reflexo da luz. Algo estava lá. Fui até a porta do quarto, mas o medo me paralisou novamente. Eu tentei justificar o que vi. Talvez fosse apenas uma sombra das árvores lá fora, talvez o reflexo de algum objeto, mas algo dentro de mim não acreditava nessas explicações. Uma voz na minha cabeça sussurrava que eu estava em perigo, que algo estava observando, esperando. Como se isso não fosse o suficiente, o silêncio foi interrompido por um sussurro baixo, quase imperceptível. Era como se alguém estivesse falando, mas as palavras não conseguiam chegar até meus ouvidos. Eu entrei no quarto e fechei a porta atrás de mim, tentando afastar a sensação. Sentei na cama, minha respiração pesada e irregular. Não sabia o que estava acontecendo comigo. Olhei para os cantos do quarto, para a janela com as cortinas que se moviam suavemente com o vento. Eu sabia que não era normal ficar tão desconfortável dentro da própria casa, mas aquilo era mais do que desconforto. Era terror. Era uma certeza de que não estava sozinho, de que havia algo ali. Algo que me observava. Algo que eu não conseguia ver. Tentei convencer a mim mesmo que estava sendo tolo. A luz estava acesa, a casa era segura, eu estava sozinho e não havia razão para temer. Mas os olhos, aqueles olhos. Eu ainda podia sentir a presença deles, ardendo na minha pele, como se eles estivessem dentro de mim. Eu sabia que estavam lá. Agora, o pior não era mais a visão dos olhos, mas a percepção de que, a qualquer momento, algo poderia se mover em minha direção. Fechei os olhos, tentando bloquear a sensação, tentando afastar o medo, mas ele me envolvia, me apertava. Então, de repente, um barulho.
Um estalo vindo da direção do corredor. Minha respiração parou. Eu olhei para a porta do quarto, esperando, mas tudo estava em silêncio. O medo em mim estava crescendo, se espalhando como uma praga. A sensação de que alguém estava me observando estava se tornando insuportável. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo. A presença era real. Eu não sabia o que era, mas algo estava me seguindo. Algo estava me vigiando, esperando o momento certo para se revelar. Os olhos continuavam lá, como uma marca, uma sombra que não podia ser apagada. Não sabia como lidar com isso, o que fazer, mas algo dentro de mim gritava para que eu corresse, para que eu fugisse. Fui até a janela, tentando olhar para fora, mas a escuridão lá fora parecia ainda mais opressiva, como se a noite tivesse se estendido, engolindo tudo ao redor. Quando virei para olhar o reflexo no vidro, os olhos estavam lá novamente. Não apenas os olhos, mas algo mais. Uma figura, algo que eu não conseguia distinguir direito, mas que agora estava tão perto que eu podia sentir a pressão da sua presença. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada, o medo me paralisando. O que era aquilo? O que queria de mim? O som do meu próprio coração batendo era ensurdecedor. Mas agora, os olhos começaram a se mover. Eu vi, com clareza, como eles se aproximavam lentamente, deslizando pela parede, até ficarem bem diante de mim. A sensação de estar sendo observado estava agora imersa em uma ansiedade crescente. Eu sabia que estava sendo testado. Algo estava prestes a acontecer, e eu não podia mais escapar. A sala ficou mais fria, o ar mais denso. O medo me tomou completamente, e então, com um estalo final, tudo ficou escuro. Não sei por quanto tempo fiquei ali, paralisado, esperando que a luz retornasse ou que algo acontecesse. Mas não aconteceu. Tudo o que eu senti foi a presença. Aqueles olhos estavam ali, não mais como uma visão distante, mas como algo muito real, algo que me consumia. O que era mais aterrorizante? Os olhos brilhando no escuro ou o fato de que, agora, eu sabia que algo estava me observando, esperando o momento certo para me alcançar?